Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h02, 7:02, bom dia. Começa agora pela Santos FM 92,5. Programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e também do país. A apresentação é dele, Zé Torquato. Zé, bom dia. Bom dia, meu caro Thiago, bom dia aos ouvintes do Bom Dia CDL, esse projeto jornalístico da CDL Santos Praia, que segue aqui na Santos FM e vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 7 às 8 da manhã. Hoje na bancada temos os comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário. Bom dia, João. Bom dia a todos. E ao meu lado também, o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Bende. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé. Bom dia principalmente aos nossos ouvintes. Temos uma visita ilustre hoje aqui, minha colega jornalista Ariane Rocha, hoje também aqui participando, observando nosso jornal. Convidei a Ariane, ela está aqui acompanhando o nosso trabalho, com certeza. O Thiago, e também tem os canais para o nosso ouvinte poder participar conosco aqui ao longo do programa. Por favor, vamos divulgar os canais de comunicação do Bom Dia CDL. Exatamente, Zé. O nosso WhatsApp 991406444, 991406444, ou pelo telefone 3345-9507, 3345-9507. Hoje, sexta-feira 13, Zé. Ok, sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2017. Vamos aos destaques da edição de hoje. Ministro do Turismo declara que feriados prolongados em 2017 deverão impulsionar a economia. Setor empresarial alega prejuízo. Ato contra a passagem tem críticas a Alckmin, a Dória e vandalismo. E assuntos no país no radar nacional. Ministro do Turismo declara que feriados prolongados em 2017 deverão impulsionar a economia, Zé. Então, sobre esse fato, nós já comentamos há 2 semanas atrás, com base na manifestação da FEComércio, que detectou e projetou esta perda. Só que o governo se manifestou. Nós vamos conferir isso a partir de agora. 22 dias de folga, isso mesmo, hein? Os feriados prolongados de 2017 representarão quase um mês, quando se consideram alguns feriados locais. O ministro do Turismo acredita que isso impulsionará a economia. Nas contas da Federação das Indústrias, a perda para o setor em todo o Brasil deve chegar perto dos 68 bilhões de reais, o correspondente a 4,4% do PIB industrial do país. Nas contas da FEComércio São Paulo e da FCDL, entidade nacional que congrega as câmaras de lojistas, as perdas podem chegar a 7 bilhões e meio. Então, os representantes das entidades sugerem como saída para aliviar as perdas a diminuição ou deslocamento dos feriados para segundas e sextas-feiras e a flexibilização das leis trabalhistas, de forma a reduzir os custos dos estabelecimentos que desejam abrir as portas também nesses dias. As entidades têm consciência de que o setor de turismo se beneficia nos feriados, mas nem de longe compensa as perdas da indústria, comércio e serviços. Vou começar com você, João. Pois nós somos um país que dizemos que estamos em crise, mas nós temos essa quantidade de feriados, é uma tranquilidade só. Não que ninguém não goste de feriado, claro que gosta, é agradável ficar sem trabalhar e passear, mas hoje em dia com o desemprego do jeito que está, as pessoas não estão podendo nem trabalhar, na realidade, estão perdendo, estão de feriado prolongado o ano inteiro, a pessoa está sem emprego e o país precisando de trabalho realmente. O custo das empresas dispara com esses feriados. O custo fixo continua igual e você tem um custo a mais que você deixa de receber, quer dizer, é muito pior. Agora, a projeção em torno de 67 bilhões de perda. E o ganho com o turismo, na melhor das hipóteses, seriam 17 bilhões. Ou seja, tem uma defasagem enorme nesse meio do caminho, uma perda enorme para o país, uma perda enorme para a indústria, para o comércio. É realmente assustador o que nós estamos vendo, um país que não tem, numa crise que nunca se viu antes, e você chegando num ponto que você tem toda essa questão do feriado não remunerado, quer dizer, remunerado para as pessoas, mas para as empresas com custo altíssimo. Então realmente assim assusta um país que tem essa situação,
poder ter tanto feriado, ter tanta tranquilidade para fazer essa parte. São dois países, né? São dois Brasis. Um que não quer trabalhar e o outro que não consegue trabalho. Então, é uma coisa muito assustadora. E chega um ponto que, infelizmente, nós vamos ter que tomar uma decisão no Brasil, viu, Nicolau? Ou a gente muda essa CLT, ou muda essas leis trabalhistas que são realmente de forma extremamente pejorativa para quem produz. Hoje é muito comum uma pessoa que tem dinheiro investir no mercado financeiro, compensa mais do que ter a dor de cabeça que contratar, que produzir riquezas, que melhorar realmente a circulação do dinheiro. É muito mais compensador isso. Imagina uma pessoa que tem um dinheiro disponível hoje, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma empresa, vai contratar pessoas, vai colocar dinheiro na economia, ou prefere deixar o dinheiro numa rentabilidade, mesmo que não seja tão alta no mercado financeiro? Vai deixar no mercado financeiro para não ter essa dor de cabeça toda de ter um custo muito maior às vezes por conta disso tudo. João, tem tanta coisa errada nesse país que eu fico às vezes desanimado, né? Porque a gente gosta. Você não, você é o rei. Não, eu sou, mas às vezes eu desanimo. Eu vou te ser sincero, às vezes eu desanimo quando eu começo a fazer um resumo de tanta coisa errada nesse país, né? Notícias de absurdos que eu sou contrário. Os feriados, eu vou te contestar até, João, os feriados que nós vamos ter em relação a esse ano, na maioria deles cai em quinta-feira. Sim. É que essas autoridades que já estão falando sobre o prejuízo, é porque já está prevendo que órgãos públicos, fórum, como o judiciário, vão emendar tudo. Vão emendar tudo. Então, isso não é uma coisa para seres humanos mortais, simples mortais, como eu, você, que vamos trabalhar na sexta, que vamos trabalhar no sábado. Então, o feriado vai simplesmente, ele vai interromper a semana, vai criar uma quebra durante a semana, vai nos prejudicar em relação ao faturamento, no sentido de que nós não vamos trabalhar na quinta-feira. Talvez sim, talvez não, porque shoppings na sua maioria trabalham. Então, para nós não vai impactar nada. Mas se você for abrir o custo extra, é absurdo, né? Não, hoje é. Agora, isso é um lado. Então eles falam tanto desses feriados, quinta-feira, feriados terça-feira, por quê? Porque já estão pensando em no emendaço. Feriado quinta, não vamos trabalhar só na segunda-feira da semana que vem. Então assim, sai do próprio governo, quem fala em prejuízo sai do próprio governo. A FCDL, que é a nossa Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, está tendo essa visão, não está tendo a visão em relação ao comércio. Agora, em relação ao comércio que você estava falando, também acho que o CLT tem que ser reformado urgentemente. Se os funcionários ganhassem por hora, como é no mundo inteiro civilizado, né? Como é no Canadá, como é nos Estados Unidos, como é no Japão, como é na China. Mas são países que não devem levar muito a sério, né, Nicolau? E como é em todos os lugares, os funcionários ganham por hora. Eu queria ver se todo mundo está empolgado com feriados. Mas senhores, por exemplo, as pessoas já não resistem a trabalhar no comércio, justamente por causa disso. E aí, também entendo que fica pesado para o empresário, de repente, arcar com um valor maior, né? Receber, paga dobrado, né? Não é dobrado. 50% não, paga o dia, óbvio, o funcionário já ganhou o dia. E tem mais o outro dia. Tem mais outro dia, mais 50%. Então. No final dá dobrado. No final dá mais do que dobrado. Sim. Dá mais do que dobrado. Você paga o dia. Sim. E o outro dia não. Descanso normal, ele tem mais um dia que você vai pagar extra e mais 50% em cima daquele dia extra. E tem mais um lanchinho que você tem que dar para o funcionário. Uhum. Mas na grande maioria existe um acordão assim entre funcionários e patrões, porque muita gente ganha comissão. Então nas comissões interessa para o funcionário trabalhar. Para aquele que quer trabalhar, não para aquele que não quer trabalhar. Mas o que acontece na realidade é que vão trabalhar na sexta, vão trabalhar no sábado, então isso não vai alterar. Assim, para a cidade como Santos, eu não vejo um grande prejuízo, porque vai fazer com que essas pessoas venham a Santos. Eu já visto aí o turismo esse ano, o número de turistas esse ano, e é visível isso, é só você andar pelos shoppings, andar pela rua, você percebe que nós temos um número de pessoas muito grande, muito maior do que o ano passado.
Aí você fala, poxa, mas o país está em crise, por que tem um número de pessoas tão É justamente a linha de manifestação do ministro Marcos Beltrão do turismo. Ele está dizendo que o turismo interno deve crescer de 8% a 14% esse ano. Mas não compensa? Mas por que vai? Então, compensa. Por que está crescendo o turismo interno? Está crescendo em função de que muita gente não, com dólar alto, muita gente não está viajando para fora do país, que não deixa de ser uma vantagem viajar para fora do país. Por quê? Porque hoje é mais barato você fazer um turismo externo, né, para o exterior, do que era mais vantagem fazer um turismo para o exterior do que interno, você ir para Maceió, ir para Fortaleza, porque as passagens de aviões, a passagem de avião mais barata, os hotéis mais baratos. Então tudo aquilo que você precisa como base para uma viagem, que é hotel e avião, é mais barato você ir para os Estados Unidos, você ir para o Canadá, ou você ir para a Europa, do que você permanecer aqui. Então é um absurdo isso. Mas por quê? Então, o custo aqui do aeroporto é muito mais alto, aqui você tem um custo de combustível muito mais alto, o hotel paga muito mais encargos nesses trabalhos que a gente está falando aqui, é muito mais alto. O custo Brasil, eu vejo de uma forma, Nicolau, e ouvintes, é absurdamente alto. Enquanto um país não colocar como a sua prioridade o trabalho e a produção, ele não vai sair dessa mesmice que nós temos no Brasil. Melhora um pouco, abaixa um pouco, mas fica nessa mesma. Os países que saíram do atraso e foram para a civilização, eles colocaram como base o trabalho. E aí, contagia todo o país isso. Você vê, o problema do presídio qual que é? É falta de trabalho. Se todos os presos trabalhassem, você não via tanta desigualdade, tanto problema, e dando uma dignidade até maior, mas a pessoa recuperaria muito mais. Trabalham no presídio. Trabalham para organização criminosa que contaminou o país inteiro, sem dúvida nenhuma. Trabalham nesse sentido. No tráfico de drogas. No crime eles trabalham, sem dúvida. Eu já cansei de falar, o nosso crime no Brasil é um crime patrimonial, 100% patrimonial. Se você pegar essa de homicídio puro, se você conseguir desmembrar daqueles homicídios que são ligados ao tráfico, homicídios ligados ao crime, ele é menor que na Europa. O grande problema é o patrimonial. Então, o bandido trabalha, o político corrupto também trabalha, mas trabalha para o mal. Nós temos que esse trabalho para o bem, nós temos que mudar isso. Então, no Brasil, parece que é quase um crime você trabalhar. Você pega um menor, por exemplo, que poderia ter um sistema de trabalho muito mais adequado, é quase condenável no Brasil acontecer isso. Ao contrário de outros países que tem que ter o estudo e também tem que ter uma valorização do trabalho adequado, claro. Mas nós temos uma legislação completamente perversa em relação ao trabalho do jovem, temos uma legislação perversa em relação ao trabalho do idoso, nós temos uma legislação perversa no trabalho de quem for. Na realidade, trabalhar no Brasil é quase um crime. Trabalhar adequadamente sem ser pro crime, pode pegar. É mais fácil um garoto lá estar trabalhando pro tráfico de drogas e ganhando, claro, irregularmente tudo mais, cometendo crimes, do que ele poder trabalhar no supermercado. É mais fácil não. Essa legislação então, permite que melhor. Proibiu trabalho de meninos de 14 anos, 15 anos, coisa que acontecia na época do meu pai, até na minha época, que era permitido. Nós tínhamos os meninos do campus com 14 anos de idade, eles podiam ser garotos, eles tinham um horário reduzido, eles tinham que estudar, mas era permitido. Então você já estava iniciando a pessoa profissionalmente. Então o que acontece hoje? Ele vai pro crime, ele vira aviãozinho, que é a inicialização dele no tráfico. E esse garoto, Nicolau, acabou a vida dele ali. Não, ele raramente ele percebe que ele ganha dinheiro muito fácil. Muito fácil, só que ele vai passar ganha bastante dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro, mas por pouco tempo vai parar no crime de alguma forma, ou depois com latrocínio, ou vai continuar no tráfico de drogas, vai ser preso, vai entrar nesses presídios, vai se aperfeiçoar no crime. Vai pra FEBEM, lá na FEBEM ele vai fazer o curso primário, depois ele vai, na segunda vez ele faz o curso fundamental, até ele aí chegar ele faz na a pós-graduação no crime e no presídio, né? Aí ele sai PhD em crime. Então, 7h16, eu só queria retornar ao nosso assunto inicial, porque tem dois aqui profissionais, digamos assim, do comércio, comerciantes experientes, bem-sucedidos, que são líderes aí da categoria. Então, o Nicolau vê, existe uma divergência de opinião entre vocês, mas uma convergência na questão da flexibilização, mudar o sistema de pagamento dos funcionários, tá certo? Mas de que forma seria interessante o turismo para a cidade de Santos e para a região
não é? O que deveria ser feito para fomentar o comércio aqui? Campanhas, promoções, o que seria interessante? Tem várias formas, do meu ponto de vista. De cara que o comércio, desculpe te cortar, João, mas de cara que o comércio não poderia ficar domingo aberto somente a partir das 16 horas. Claro. Já começa por aí. Né? O comércio aqui abre, isso depois de muito suor. A CDL foi uma batalhadora em cima disso aí, muitos e muitos anos. E o que nós conseguimos apenas, isso em shoppings que tem proprietários, ou seja, shopping que é um dono só, como o caso do Miramar, como é o caso do Brisamar, como é o caso do Praia Mar, que obriga os lojistas a abrir domingo, a partir das 16 horas. Mas o ideal, e as lojas grandes que vieram para Santos, como, posso até citar o nome, Pernambucanas, Renner, sim, Marisa, as essas lojas redes, Casas Bahia, que são lojas que abrem o comércio tradicionalmente aos domingos. Redes de São Paulo, como no caso da Kelf, aqui na Praça Independência, que é uma rede de São Paulo, você já tem esse costume de abrir domingo. Cidade que não é turística como São Paulo, ela abre o dia inteiro o comércio domingo. São Paulo, que não é turista. Agora, nós conseguimus isso, só que nós não conseguimos que eles abrissem as lojas todo o dia de domingo. Que eu acho, uma vez eu falei até numa rede, na rádio, não lembro se foi na TV, que Santos deveria ser uma cidade que abrisse o comércio às 10 horas ao meio-dia, no verão, na temporada, e fechasse 10h30 da noite. Nossa, quase me mataram quando eu falei isso. Isso eu falei mais horas, abria mais vagas e talvez a questão dos feriados não impactasse. Não, abrisse meio-dia, eu falei, porque das 10 da manhã, que é o horário do comércio, até meio-dia, na praia. É praticamente morto. E quase me mataram quando eu falei isso. E falei que o comércio, se alguém tem a opção de fechar, que feche segunda-feira, né? Ou uma parte do período, e abra o domingo o dia inteiro. Sabe qual foi a resposta que eu tive da maioria dos comerciantes? Não, faz o seguinte, vai vocês aí abrindo a loja, quando tiver bom, aí eu abro. Aí eu começo nunca vai estar bom desse jeito, né? Eu vejo alguns pontos que são importantes numa cidade, pensando no turismo em geral. A questão da segurança, que estávamos discutindo agora, não vou voltar ao tema, senão a gente vai voltar para o mesmo ponto sempre. A questão que está ligado à segurança em parte dos moradores e pedintes de rua, isso afasta muito o turismo. A questão da limpeza da cidade, isso é fundamental. Claro, o Santos tem um padrão melhor do que as cidades ao entorno, mas tem que ser uma questão metropolitana. A questão do transporte público tem que ter uma interação muito maior. Você não pode chegar num ponto de você ter uma fila na balsa, como teve domingo agora, de mais de 2 horas. Uma coisa que espanta os turistas que querem fazer um turismo regional aqui. O estado de algumas cidades na região, São Vicente melhorou agora, o Guarujá parece estar melhorando também, mas estava num abandono geral até agora há bem pouco tempo, com lixo, quantidades de lixo na rua absurdas. Então, realmente, mato as praias, uma sujeira absurda. Chegou ao ponto de São Vicente. Mas também, João, eu vou falar uma coisa pra você. Vou te contrariar de novo. 32 toneladas de lixo foram retiradas no ano novo, da praia de Santos no ano novo. Fala uma coisa pra mim, o poder público tem culpa disso? Não tem culpa disso. Mas você pegar uma cidade como São Vicente e jogar o lixo você joga ali, in natura. Você contribuiu com essas duas? Não contribuiu com nenhuma grama. Você contribuiu em quanto? Nenhum grama. 32 toneladas? Nem um pouquinho. Nenhum grama. Caramba, eu não contribuí em nada. Caramba, eu ando com palito de sorvete e quadras. Mas nós temos legislação, Nicolau. A legislação tem que ser cumprida. E eu canso de ver. A população tem que colaborar. Claro que tem. Eu saí daqui da rádio na quarta-feira, eu passei aqui na rua, tinha uma senhora que pegou um cigarro e jogou no chão. Quer dizer, só isso. Uma bituquinha de cigarro. É muita coisa. Agora, nós temos a legislação por 500 mil pessoas que ficou abrandada com a questão toda. Então, assim, você vê que o pessoal a guarda municipal, os entes que poderiam fiscalizar e deveriam multar, nós temos a legislação na nossa cidade em relação à multa. R$150. Você não vê nenhuma faixa dizendo isso, nenhuma propaganda mais incisiva dizendo isso. Nós temos que ter essa conscientização e você sabe que só tem uma forma de você conseguir que a população tenha limpeza. Doendo no bolso.
Só tem essa fórmula, Nicolau, é no mundo inteiro. Não é porque o japonês é muito mais educado, é que você jogar papel lá no lixo, jogar na rua lá, você também acaba se educando pelo costume daí. Mas vai ver a multa que você leva. Vai na Indonésia e masca um chiclete e joga na rua. Você vai pra cadeia. Indonésia, né? O bicho pega, né? Singapura, você não pode mascar chiclete também na meio da rua e jogar no chão. Faz isso pra você ver o que acontece. 722. Quanto a São Vicente vai entrar indiretamente na pauta, porque toda a melhoria dos municípios da região reflete aqui em Santos. Claro. Principalmente na saúde e de outras coisas, no turismo. Onde eu ia chegar, bem rapidamente, pois não. É que nós temos que pensar num turismo regional. É o ponto que nós estamos falhando muito gravemente. Nós temos lugares lindíssimos na região, mas nós temos que pensar numa segurança. Claro que o turismo depende basicamente de segurança. Não há lugar no mundo que tenha turismo com insegurança. Uma coisa contradiz a outra. Limpeza. Claro, a atenção, o atendimento, os lugares turísticos são importantes, estarem limpos, em ordem. Mas vai em dezembro na Ilha Porchá pra você ver como estava o estado de calamidade, a situação da sujeira. Vai para qualquer lugar que você queira, o Guarujá mesmo, vai na Praia das Astúrias, ficou famoso com um tal de triplex lá, tava uma sujeira absoluta, o mato com quase 1 metro de altura. Quer dizer, no jardim da praia, uma sujeira absoluta. Quer dizer, as prefeituras abandonaram as cidades, infelizmente. Então não dá para você ter turismo sem ter um turismo regionalizado, as prefeituras com uma perspectiva muito melhor disso aí, e um transporte público organizado, regionalizado e com um custo, que talvez seja a próxima matéria que você vai falar, bem melhor do que nós temos hoje. Agora 7h23 é o Bom Dia CDL, programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. CDL Santos Praia no ar até às 8 da manhã. Nós vamos parar para o primeiro intervalo do programa, mas antes eu quero deixar o apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, atendimento odontológico de qualidade para os seus funcionários, atende grandes empresas, tem parceria com grandes planos de saúde, como Santa Casa Saúde e a Unimed, e também atende a grandes empresas da região como o Grupo Mendes, por exemplo. Não é? Entre outros, você tendo 3 vidas, ou seja, 3 funcionários na sua empresa, sua pessoa jurídica, você já pode contratar o plano da APO, que inclusive é parceira da CDL Santos Praia. Ligue para mais informações, 2104.000, acesse apoodonto.com.br. Tem, para encerrar o tema, Thiago, tem aqui a participação de um ouvinte. Participação, Zé, da nossa ouvinte, a Ruth Veloso do Gonzaga, que diz assim: maioria dos feriados caem na quinta-feira, emendam, e a grande evasão deveria ser todos na segunda-feira. Então, segunda-feira, ninguém gosta de segunda-feira, né? Tô brincando, mas está aí a questão debatida pelos nossos analistas. Voltamos já. Vamos falar de uma pesquisa sobre os moradores de rua aqui em Santos, a origem deles, de qual município eles vêm em maior número. Você vai saber daqui a pouquinho aqui no Bom Dia CDL. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h26, de volta ao Bom Dia CDL, programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui na Rádio Santos FM 92.5. Seguimos ao vivo até as 8 da manhã aqui, Zé Torquato, obrigado pela sua audiência. Na bancada, os comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário, e o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Vamos mais uma vez convidar nossos ouvintes a participarem do nosso programa. Por favor, Thiago. Nosso WhatsApp, Zé, para o ouvinte poder mandar sua mensagem. Lembrando que hoje, Zé, a gente vai sortear um par de convites de cinema, né? Do Cine Rocks. Então, para você que participar com a gente, através do nosso WhatsApp 991406444, 991406444, ou pelo telefone 3345-9507. 3345-9507, Zé. Obrigado. Bom, outra questão, até o João tocou na questão dos moradores de rua, nós tocamos aqui quase que diariamente, né? Um problema que está assolando as cidades do Brasil. Santos está sofrendo muito com isso, não é? E tem uma matéria da Tribuna que reproduz o levantamento da ação social aqui de Santos, que mapeou em dezembro a origem dos moradores de rua. Eles detectaram que a maioria veio de São Vicente e de Guarujá. Ontem nós até comentamos, vai até ao encontro que nós comentamos aqui ao longo do programa, que na imprensa um morador de rua de Guarujá disse que ele recebeu o bilhete da barquinha, falou: vai lá para Santos, né, para você pedir dinheiro para ir para São Paulo, né? E em dezembro, 32 pessoas nascidas em São Vicente e 25 em Guarujá
vieram para Santos em busca de trabalho. O levantamento foi feito pela SES, Secretaria Municipal de Assistência Social, e inclui apenas moradores, em relação aos moradores da Baixada Santista. João. O Guarujá está fazendo um trabalho de expulsar seus moradores de rua com uma eficácia muito grande esse começo de ano. Eles estão mandando para delegacia realmente, fazendo averiguação policial, eles estão fazendo todo um sistema um pouco mais contundente, vamos dizer assim, com os moradores de rua, e está funcionando, parece, nesse começo de ano. Ainda é muito cedo para ter uma resposta do que está acontecendo. Sim, olha, se vai ser definitivo. A pesquisa, só, João, é importante dizer que diz que a maior fonte de atração desses moradores é catar latinhas, né? Tá. Catando latinhas de alumínio, que tem o valor de mercado aí na reciclagem maior, que garante a alimentação, o sustento deles, e ajudar também os carrinhos de praia. Isso é importante pra gente comentar também. Nós já falamos aqui inúmeras vezes. Aí já passa para um outro ponto, é o pessoal que quer trabalhar. Esse pessoal que quer trabalhar tem uma outra conotação, João, né? não é isso não, João. Desculpe, João, hoje eu tô te contrariando. Tá, não, contraria. Se a gente fosse só falar a mesma coisa, era melhor. Daqui a pouco nós comentaremos o racha na diretoria da os que ajudam, bom, primeiro que eu sou contra esses ambulantes na praia. Isso aí está em desobediência ao Ministério Público, é proibido. Isso aí a prefeitura faz vistas grossas para isso. Eles sujam as nossas praias, inclusive a maioria da quantidade de sujeira que tem são deles. Mas tudo bem, eles vão, se arvoram do espaço da praia, colocam cadeiras em quantidade. Isso é um problema que a prefeitura vai ter que lidar logo, um problema que aconteceu no Guarujá, que agora eles tentaram corrigir, que é um número limitado de cadeiras, e proibiram que abram cadeiras. Bom, segundo, que todo esse material, quando eles levam à praia, eles precisam de alguém para ajudar, para empurrar. Eles pegam esses desocupados que tomam conta dos bancos de praia, porque você, um cidadão que paga impostos, qualquer um de nós aqui, se quisermos sentar num banquinho da praia, não tem lugar para nós sentarmos, porque todos os bancos, principalmente do lado de dentro da orla da praia, estão ocupados por vagabundos, mendigos, estão ocupados por eles. Parece que tem uma convenção de vagabundo na praia. E aí eles trocam, não é por dinheiro não, por bebida. Então esses ambulantes dão uma garrafa de pinga pro cara ajudar a empurrar lá no meio da areia, porque ele não consegue empurrar o carrinho. Então isso é uma coisa que acontece. Isso foi detectado inclusive pelo Sidão, quando era secretário. Nós falamos sobre isso no programa de TV da CDL, e inclusive ele falou até na época que a prefeitura ia fazer uma fiscalização rígida e queriam até caçar a licença de ambulantes que utilizassem, e barraqueiros, barracas de praia também, que utilizassem esse tipo de mão de obra. Porque isso é uma exploração. Você oferece o vício do cara para que ele te ajude a colocar o carrinho. Que não são todos, né? Todos os carrinheiros, nem todos, mas olha, eu não gosto de generalizar, Nicolau, porque quando ele generaliza a coisa. Mas é uma coisa difícil. Que acontece, eu tenho bem experiência disso. Não, tudo bem. Porque eu tenho bem experiência, porque existe até grupos, existe até vamos dizer assim, umas mafiazinhas na praia, porque nós temos a barraca da CDL, e o barraqueiro, ele precisa, quando ele deixa a barraca do sábado para o domingo, ele tem que dar dinheiro, que é em torno de 10 a 20 reais, para um desses sujeitos, porque senão a barraca é roubada, a barraca é rasgada, a barraca é violada. Então já existem uns grupinhos nos locais que já são donos daquele pedaço. É como se fossem esses garotos de estacionamento regulamentado, que são donos daquela praça. Esse é um outro problema também. Então, isso é outra coisa que esse muito tipo turismo, de problema existe na praia, a prefeitura finge que não vê, todo mundo, a população finge que não vê, e todo mundo sabe. Então é aquelas coisas que todo mundo sabe que acontece e finge que não vê. Você quer ver morador de rua, quer fazer uma pesquisa de morador de rua, é só ir lá da praia. Vai lá, estão todos sentados no banco lá, bebendo, tomando cachaça. De onde que eles arrumam aquela cachaça toda para beber? Eles arrumam dali mesmo, são daqueles ambulantes, que o ambulante chega lá, troca por uma garrafa de bebida, ajuda ele a empurrar o carrinho até a beira da... Mas vamos separar uma coisa da outra, Nicolau. Essas pessoas estão fazendo isso, está errado, claro. Agora, o cara que tem o pessoal que também trabalha e tá ali ajudando, tá trabalhando mesmo que seja pro ambulante lá, que seja pro pessoal que tá vendendo bebida, eu valorizo muito o trabalho. Claro que não nesse ponto.
Agora, não que o cara tá trocando uma garrafa de pinga pro cara ajudar a empurrar o carrinho, não é esse ponto. Agora, tem pessoas que estão trabalhando, mesmo catando latinha para sustentar a casa. O trabalho eu valorizo muito. Agora, não dá pra gente valorizar o cara que tá ali fazendo arruaça, pedindo dinheiro, o cara que tá acharcando alguém que para o carro, sabe, que tá tirando dinheiro, ameaçando o cara que para o carro para pegar um dinheiro. Esse pessoal eu condeno veementemente. O cara que tá querendo sobreviver, a gente tem que valorizar. Eu valorizo o trabalho lícito, o trabalho realmente que a pessoa tem essa dedicação, eu valorizo em qualquer nível. Porque nem todo mundo tem condições de exercer um trabalho, a pessoa está num desespero só, às vezes está vendendo alguma coisa na praia, está vendendo refrigerante, está vendendo alguma coisa. João, as pessoas que vendem coisas na praia são pessoas que às vezes você vê, esse tipo de pessoa também não ataco e não sou contra. Às vezes você vê pessoas limpas. Sim, claro. Às vezes com uma geladeirinha de isopor limpa, vendendo um produto, vendendo um sanduíche. E esse normalmente perseguido. Então, e esses são perseguidos. São pessoas que têm sua casa, são pessoas que você vê que são asseadas e que podem vender um produto que você pode até comprar. É contra a lei? É contra a lei, tudo bem, mas esse tipo de pessoa existe desde que o mundo é mundo e eu não tenho nada contra esse tipo de gente. O que eu tenho contra são aqueles que ficam jogados na praia, pela infelicidade então nós não da atitude dele, que é explorado, porque veja bem, o fato dele estar lá, ele é um pobre coitado. Sim. É um viciado, tem vício às vezes em droga ou vício às vezes em bebida, tá lá jogado na praia, e aí é explorado por um sujeito que se diz que está trabalhando, que é um ambulante que pega uma mão de obra daquela, que vai trocar por uma garrafa ou por um copo de cachaça. Então isso é que eu sou contra. Então, agora só... E a culpa às vezes não é nem do cara, porque o cara é dominado por aquele vício. É um doente. Sim. Tem que ser tratado. Agora deixa eu só acrescentar, porque aí tem duas coisas diferentes. Eu enxergo 2 pontos nisso aí, certo? Como dizia nosso amigo Uriel Vilas Boas. 2 pontos. Uma coisa é a pessoa vir de São Vicente para cá, andando, ela consegue numa boa, né? E baseado no que nós divulgamos ontem, que saiu veiculado na imprensa, uma coisa é ele vir, outra ele ser mandado para cá, né? Por outra prefeitura. Então, são coisas diferentes. Isso também é muito comum. É muito comum. Mas nós vimos, cansamos de ver, até teve reportagens, até foi um amigo meu que filmou aquela Kombi ali na Pompeia. Era de Santo André. Não foi Santo André, foi Mogi. Se não me engano foi Mogi das Cruzes. Que o pessoal coloca o pessoal lá, deve ter tido vários de Santo André inclusive. Mas colocava o pessoal na Kombi e mandava o motorista descer e trazer o pessoal pra cá. É muito comum isso acontecer. E foi um amigo meu que filmou, ele estava na casa dele, tem um sobrado ali na Pompeia, e a mulher dele falou, olha, estão descarregando uma Kombi. Ele pegou o celular e começou a filmar. O cara começou a ficar contra ele, mas ele é um cara até muito bem relacionado aqui em Santos, é um cara que tem até um certo prestígio em relação às autoridades todas. Ele conseguiu fazer realmente, isso virou uma repercussão muito grande. Agora, isso é um crime na realidade. Você pegar uma prefeitura, pegar o dinheiro público para mandar o problema para outra cidade, é fácil, né? Aí realmente a coisa complica. Aí a região metropolitana vai pro azeite de vez, né? Você quer ver uma coisa? Você pega, se quisessem agir mesmo, você já viu a quantidade de moradores de rua que tem carrinho de supermercado? Donos de supermercados têm reclamado constantemente. Eu sei de mercados pequenos, como Aldeias aqui, do próprio Alberto, como o Mercadinho Jangada, aqui no Gonzaga mesmo. Eles roubam os carrinhos, eles vão lá, pegam o carrinho, roubam os carrinhos. Você já viu a quantidade que eles andam com os carrinhos? Aí eles andam pelas ruas, tudo roubado, vão no Extra, que o Extra é super roubado de carrinho, porque largam no estacionamento, eles vão lá e pegam. Caramba, gente, a polícia não está vendo isso, agora o municipal não está vendo isso, o sujeito andando com um carrinho de supermercado não sabe que aquilo é produto de furto. Outro ponto também, que nós até numa reunião com o ouvidor público municipal, Nicolau Beite, o Rivaldo Santos, o pessoal da SES, da Secretaria de Assistência Social, comando da Guarda Municipal, todos atenderam você até por causa desse play dessa questão. Não, se justificaram. Exatamente. A esmola, a pessoa que dá esmola, está ajudando ou está prejudicando esse morador de rua? Porque ele, de repente, ele é dependente químico, ele tem problemas de família, é uma pessoa que está largada no mundo, tem problemas de convivência, tem egresso do sistema penitenciário, segundo nós ouvimos na própria reunião. Até perguntei, é muita gente? É muita gente. Não sei se é a maioria, mas
Você estava presente. Sabe, então, a questão da esmola. Você só dá esmola por quê? Qual é o intuito da esmola? Eu quero comer. Você acha que alguém aqui em Santos precisa de esmola para comer? Com comida a R$1, que nós temos aqui na nossa cidade? Sabe, isso é uma mentira. Então a pessoa que dá aquilo, ela está simplesmente aliviando a sua culpa, né, perante a sociedade, porque deve ser isso. Mas também dessa forma de bondade, porque para dar o quê? Para alimentar o vício daquele de bondade, sujeito. que o comerciante que tem comida vai jogar no lixo ou vai dar para uma pessoa com fome. Também tem esse lado, mas eu acho que a raiz do problema é essa. Contra. A raiz do comida, problema é essa. Se você dar a comida, tem equipamentos, a SES nos garantiu que reformaram os equipamentos, tem como recepcionar essas pessoas, e se você cria condições para que ela 600 vagas que não são preenchidas, tranquila, ela não vai ter. Você vê ele falando, eles têm 600 vagas que não são preenchidas. Exatamente. Porque as pessoas não querem ir lá. Por que elas não querem ir lá, Zé? Não querem ir lá porque tem regramento. Exatamente. Não pode usar álcool, não pode usar droga, não pode, tem que tomar banho. E eles não querem. E a rua é fascinante. Fica deitado na rua, faz o que quer, a hora que quer, pede dinheiro, arrecada quanto quiser. Pô, eles arrecadam verdadeiras fortunas em relação a um trabalhador. Um trabalhador trabalha o mês inteiro para ganhar R$900 por mês, eles ganham isso em uma semana, pelas ruas. Então, sabe, eu posso estar parecendo meio Bolsonaro do que eu estou falando, mas tirando o lado da homenagem que o Bolsonaro fez por aquele terrorista, porque eu acho que aquilo foi um absurdo que ele fez, aquela o Coronel Brilhante Ustra. Eu achei um absurdo, porque terrorista para mim torturador. Torturador é um sujeito covarde. Isso aí eu acho que ele pecou, mas muitas coisas que ele fala eu acho que tem razão. Sabe por quê? Porque fala a verdade, a realidade que nós vivemos. Então, não vamos ser politicamente corretos, deixa pro Facebook, porque tu vai lá no Facebook, todo mundo é politicamente correto, todo mundo é bonzinho no Facebook, todo mundo é legal dentro do Facebook. Eu penso dessa forma, e é dessa forma que eu acho que como as coisas funcionam. Moradores de rua são pobres coitados? São doentes? Então tem que separar o joio do trigo, tem que separar quem é doente, tem que ser tratado, quem é vagabundo tem que ser cutucado. Nós sabemos disso, eu não vou repetir isso aqui que eu já falei N vezes. Agora, vem de São Vicente, vem do Guarujá, por quê? Você viu a frase da própria secretária. O pessoal de Santos é bondoso, o pessoal de São Vicente é pão duro. Não, é verdade. A própria secretária Rosana Russo falou isso no programa de televisão que estava com a gente. Então não estou falando, não estou sendo leviano no que eu estou falando. Por que ela falou isso? Porque o pessoal de São Vicente, eles são mais controlados exatamente por uma cidade de poder aquisitivo menor. As pessoas são mais controladas em dar o dinheiro. Aqui em Santos as pessoas são mais bondosas, aliviando o quê? A sua própria culpa em relação à sociedade? Eu não sei o porquê. Eu não dou esmola. Então, entendo que sua resposta seja que você indiretamente você está resolvendo o problema momentâneo daquela pessoa, está dando condições que ela está tendo até uma boa vontade, talvez, ou descarregando a sua culpa, mas essas pessoas precisam ser tratadas e recebidas nos abrigos da prefeitura. Esse é o meu entendimento, João. Agora, semana passada que o Guarujá fez esse mutirão em relação a moradores de rua, eles levaram para a delegacia e 80% tinham pendências criminais, né? Foi o que eles verificaram. Então, assim, tem muita gente, claro que vai ter a pessoa que está ali numa situação que realmente ela não consegue, sei lá, ter um discernimento. Então, nós temos que tratar essas pessoas. E tem que ser compulsório isso, viu, Nicolau? Eu não consigo ver de outra forma. E que se a pessoa está jogada na rua com uma dependência química, é a pior coisa que tem, a pessoa está numa situação como essa. É um doente, realmente, é o que você colocou. E tem que ser tratada. Agora, ela não vai procurar um tratamento porque ela tá com um vício. Uma coisa contraria a outra na cabeça dela. Não tem, então você tem que ser compulsório, tem que ser obrigatório, sabe? Desculpa, não pode, Nicolau, é que não querem, dá trabalho. Eu já conversei com vários secretários em outros governos, inclusive, em relação a essa questão, principalmente crianças, hein? Criança não é nem que pode ou não deve. A criança não pode ficar na rua. Essa criança que está hoje, essa criança que vem e está ali no canal 3 com a Galeão e por também exemplo, com a Zilete Sodré, que nós vemos todos os dias, todo mundo sabe quem são, onde estão, tudo mais. Essa criança cresce. Enquanto é pequenininho, o pessoal dá o dinheiro.
fica com pena, jogando um limãozinho pra cima, um sobe em cima do outro, no sinal, o pezinho molhado, dá uma pena realmente. Eu tenho uma emoção grande. Agora, você dá dinheiro, só um segundo, Nicolau, só pra gente complementar isso aí. Essa criança vai crescer. Quando ela crescer um pouquinho mais, as pessoas vão fechar o vidro na cara dela com medo. No começo tem pena, depois tem medo. Depois tem medo. E depois essa criança vai se revoltar e começa a assaltar. Então aí tem uma falha. Porque ela pede do Ministério Hoje Público. Ela pede, quando ela pedir, ela toma. Nós temos que tirar essas crianças da rua compulsoriamente, colocar em escola, ver a família como é que está a situação, mudar essa situação. Sabe não uma pode coisa que é muito forma. interessante que eu vejo, e o americano ele tem um pensamento bem diferente do nosso em relação a isso. Eu vou te dar um exemplo. Democracia. O que é democracia? Você quer fumar, você fuma a sua vida inteira. Mas não atrapalha do outro. Não, aí você fica doente do pulmão, você paga. Aí a saúde pública paga. Aí eu pago, tu paga, aí todo mundo paga. Então, quer dizer, você tem o direito de fumar, fuma quando você quiser, que nem filho. Você pode fazer quantos filhos você quiser. Você tem a mínima estrutura na sua casa, né? Você não tem estrutura nenhuma, você usa droga, o seu marido é bêbado, sei lá, qualquer situação. Ou Deus que quis, né? Que nem aquela turma que tem 10 filhos porque Deus que quis. E aí tudo bem. Livre-arbítrio de ter filhos. Aí joga tudo na rua e quem vai cuidar é o poder público. Então eu tenho assim os pensamentos contrários em relação a isso. E o americano ele pensa muito bem isso. Você quer fumar? Você fuma, mas depois você vai pagar seu tratamento da sua saúde pública. Emílio, você está sendo drástico. Não é drástico, é uma questão de realidade da onde nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que tem que pensar em relação a isso. 7h44. Lembrando que também tem um contingente, eu vi em outras matérias, de pessoas que realmente perderam o emprego. Se tem grande e o cenário tende a piorar. Essas políticas sociais aí. Você desculpa, Zé. Tem que evoluir bastante. Isso é desculpa. Você desculpa. Pessoas, eu só realizo e conservo a situação de que pessoas que têm problemas psicológicos, pessoas que foram separação, pessoas que sofreram problemas mentais, aí tudo bem. Eu acho que a pessoa perde qualquer discernimento em relação também até pessoas com uso de droga. Entraram nesse mundo, caíram nessa vida e não conseguem sair. Essas pessoas são para mim realmente doentes. Aqueles que perderam simplesmente o emprego. Não, às vezes a pessoa está muito tempo desempregada, não tem como pagar aluguel, vai morar onde? Tem gente que não tem onde morar. Tudo bem. É uma pequena parcela, mas existe. Uma muito pequena. Exatamente. 7h45 é o Bom Dia CDL que para mais um pouquinho. E o governador Geraldo Alckmin ontem não veio, né? No evento aqui do Roda São Paulo, visita do presidente Temer na região, são os próximos temas do nosso programa, mas eu peço ao Tiago mais uma vez que também traga a manifestação do nosso ouvinte sobre o nosso tema anterior. Participação do nosso ouvinte, o Mauro Ribeiro da Aparecida, que diz assim: Zé, as cidades vizinhas mandam seus problemas para Santos, como moradores de rua. Cadê a metropolização do bom, hein? Bom, vamos parar mais uma vez, mas antes eu tenho aqui o apoio cultural da Home Life, nossa assistência domiciliar, o Home Care aí com muita qualidade para você. A Home Life nasceu em setembro de 2006, até ampliou suas instalações para atender melhor aí os seus clientes, né, os seus pacientes. A nova sede da Home Life fica na Costa 146, no 17º andar, uma equipe muito competente, multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos. Olha, a atenção domiciliar vai muito mais longe do que você imagina, desde o procedimento mais simples até o tratamento de terapia intensiva. Home Life em Santos, como eu já disse, tem também em Ribeirão Preto e na Grande São Paulo. O telefone aqui da Home Life de Santos é o 3202-6440. Acesse homelife.com.br. Assistência domiciliar em saúde, 10 anos cuidando de quem você ama. 7h46. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, 7h48, vamos para o nosso último bloco aqui no programa. Na bancada, os comentaristas Nicolau Almeida e João Vilela. João, falar em apoio cultural, você está aqui presente mais uma vez. A gente fala todo dia da Design Gallery, né? Você é o nosso apoiador.
E a Design Galleries também tem. Quais são as novidades do dia, né? Pois é, todo dia tem uma novidade. Não dá nem tempo de falar, é tanta novidade, não dá nem tempo de falar. Tem muita novidade realmente. O que é interessante esse ano, esse começo de ano, tem muita coisa relativa ao verão, claro. Então tem as formas de paleta mexicana, que o pessoal está fazendo muito em casa. Nós temos na loja as formas para fazer a paleta mexicana em casa. Então é bem bacana. Então tem muita coisa diferente, muito lançamento todos os dias na loja. Olha lá, o Habib aqui, né? Já tô controlando, passou 30 segundos, eu vou aumentar a cota. Tempo esgotado? Não tá esgotado não o tempo, vai. Então, agora, interesse público, né? Então, você tem muita coisa bacana e 2 lojas aqui, uma no Gonzaga e uma no Boqueirão, né? Uma coração do Gonzaga, Marechal Deodoro, número 98, com vaga de estacionamento bem fácil na porta da loja, e também na Azevedo Sodré, número 3, também para lugar parar o carro com toda a facilidade lá. Então, tudo que a gente fala aqui, você pratica na sua loja, né? Teus funcionários são talhados, estão preparados para atender da melhor maneira possível, e o que eu percebo lá é que todo mundo tem muito conhecimento de todos os itens, não como você, mas todo mundo pode te atender, tem muito né? Conhecimento, isso é importante realmente, e a dedicação deles também é fundamental. Realmente criar uma equipe não é uma tarefa fácil, mas nós conseguimos, acho que uma equipe bem coesa, determinada, uma equipe que mantém com a gente há bastante tempo, isso é importante. Conseguimos ter uma estabilidade de equipe, que é um trabalho, esse trabalho realmente é um trabalho bem árduo. O que nos dá esperança ainda, né, João, é que ainda existem pessoas com comprometimento. Existem. A gente consegue formar uma equipe. Verdade. Porque ainda tem muitas pessoas que gostam do que faz. E o importante no comércio é o vendedor gostar do que faz. Sem dúvida. Se ele não gostar do que ele faz, ele tem orgulho de onde trabalha. Exatamente. Esse é o grande segredo. 750, ô meu caro Thiago, vamos dar aí uma checada na situação das balsas e estradas, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, está andando de carro circulando pela nossa cidade. Vamos lá. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá opera com 6 balsas, o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados também. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas de operação e o tempo de espera é de 30 minutos. Nas estradas agora, Zé, o sistema Anchieta Imigrantes, o sistema opera em 5x5 e o tráfego é normal. Ok, e também tem a sanção de uma lei santista que proíbe fogos que fazem barulho, deve ser sancionada pelo prefeito no próximo dia 17. Vamos para o Radar Nacional. Temer chega atrasado na Praia Grande para inaugurar escola com o nome do seu irmão. Em São Vicente, Geraldo Alckmin não aparece em evento. Então, a escola Fuad Temer teve a presença... Fuad ou Fuad? Fuad. A forma de se escrever ontem, até na rádio, até corrigiu. Eu li. Fuad é a maneira que se escreve, mas a pronúncia correta árabe legal. Fuad. Nosso tradutor aqui em questões árabes, Nicolau Almeida, quem saiu para discutir, né? O João também tem descendência. Também? Eu tenho um tio-avô meu que era Fuad também. Fuad. Que se escreve dessa forma, F-U-E-D, então parece Fuad, né? Então, e o Temer esteve aqui, né? Chegou atrasado e até cometeu uma gafe, né? Com o vice-governador Márcio França, falou, puxa vida, o Márcio aqui, vice-presidente, né? O Márcio já ter ficado feliz. Hoje fez presidente, pode ser presidente. Olha a chapa amanhã, aí saindo, né? A chapa sucessória, né? Pois é, mas foi importante ter vindo o presidente. Na realidade, o prefeito da Praia Grande, o Roberto Mourão, ele é muito dedicado a essa parte, ele consegue uma série de coisas fazendo dessa forma. Muito tempo, né? O Temer ele utiliza essa forma política, dedicou o nome ao irmão, que não tem nada a ver com a cidade realmente, mas ele quis tratar de assuntos da região e da cidade de Praia Grande principalmente. E a verdade é que o que está por trás do pano de fundo disso é porque ele queria que o Michel Temer autorizasse o aeroporto de Praia Grande. O fundo da notícia real, o que acontece ali é que ele queria conversar com o Michel Temer sobre o aeroporto da Praia Grande, e esse foi o ponto. Ele que vai conseguir autorização para nós termos um aeroporto realmente de cargas na Praia Grande. Isso vai ser muito importante para nossa região. Muito importante. E o Márcio França fez uma colocação interessante ontem, o programa Roda São Paulo, um programa bacana, interessante do governo do estado, né, esse ônibus aí com uma tarifa acessível para fazer passeios e tudo mais. Lembrando que o Márcio França foi secretário estadual de turismo, né? Lazer e Juventude na época. E ele fez uma declaração sobre São Vicente, que o estado está pronto a ajudar.
Só que o município está no CADIM, no Cadastro de Inadimplentes do Estado, principalmente, e agora eles vão caminhar para uma negociação que o governador já sinalizou positivamente, porque diz, nas palavras, não tem os dados aqui para confirmar, mas nas palavras do vice-governador, a dívida é menor do que os recursos que São Vicente deixou de receber por causa dessa inabilitação no CADIM. Disso não tem a menor dúvida, Zé. Isso aí foi realmente um absurdo. É um absurdo completo. Completo. Que é o cadastro de inadimplência. Ele até explicou muito bem, até gostei, ele falou assim, é como se fosse uma espécie de Serasa. Exatamente. Você está no Serasa que você está devendo para o Estado. E não consegue recursos de volta para você ter essa força. Só a educação e saúde, que é obrigatório, que você tem de volta, o restante você não consegue. Mas se São Vicente estivesse completo, estivesse todo recebendo o dinheiro que ela pode receber, São Vicente teria o 14º maior orçamento do estado de São Paulo. Não tem, por incompetência. O prefeito Billy, muito incompetente, estragou e já não estava tão bom, né? Acabou com a cidade. Não, ele realmente acabou com a cidade. O falecido Tércio Garcia também não fez uma administração muito boa e ele pegou a cidade já com problemas, mas ele fez uma administração muito ruim, muito inábil, né? O Billy. Vamos ver aí se o novo prefeito, acho que vai conseguir dar um up na cidade de São Vicente, que merece. É verdade. E também não deu para escapar, que a gente discutiu a semana inteira, né? Porque a tarifa do VLT e dos ônibus intermunicipais, ela também foi barrada na justiça, né? Vai voltar ao valor anterior. Essas tarifas tem que ter planilha de custos, eles têm que demonstrar que aquele aumento é devido. Agora, uma coisa nós temos que ser temos que ter realidade, né, Zé? Aumentos acontecem em todos os setores, controlados ou não controlados. Então, as tarifas sendo barradas, não sendo controladas, o que vai acontecer? Vai acontecer com o serviço, vai se tornar um serviço ruim. O serviço já é ruim, não precisa se tornar, não, Nicolau. Eu vejo assim, o intermunicipal é péssimo. Você vai pro interior. O intermunicipal é péssimo, Nicolau. O intermunicipal, antigos, tudo é péssimo. Não, os ônibus são velhos, são sujos, as pessoas vão jogadas, lotados. E por que o intermunicipal é péssimo? Porque o municipal, você ainda tem o prefeito e os vereadores para você cobrar alguma coisa deles. Pode ver que o ônibus municipal de Santos é muito melhor que o intermunicipal. O ônibus municipal de Santos, que não é nenhuma maravilha, mas é muito melhor que o intermunicipal. Por quê? Bom, não muito bom na minha opinião, mas o intermunicipal, ele tem ônibus sucateados, que são feitos em carroceria de caminhão, com motor dianteiro, estressando o motorista de uma forma absurda, não tem um sistema de ar-condicionado, a tarifa é altíssima, porque quem tem que fiscalizar o ônibus municipal é o vereador. E o vereador está próximo aqui. Quem tem que fiscalizar o ônibus intermunicipal é o deputado estadual. Alguém já viu um deputado estadual pegar ônibus? Não é quase uma coisa que não existe. Então, realmente, assim, é muito largado, é caro, é ruim, é muito ruim. Uma distância percorrida aqui na nossa região, Santos São Vicente, é mínima. Porque se já tiver funcionário de Santos, eu não vejo a questão assim com fiscalização. Eu vejo também, a questão na hora do contrato, na hora que é feito o contrato. Mas quem faz esse contrato é o governo do estado. O contrato de licitação, que é renovado, se eu não me engano, a cada 2 anos, de quem faz é o governo do estado, MTU. Quem presta o serviço tem que ser bem feito, como foi o de Santos. Santos, se você analisar de uns anos para cá, melhorou muito. Melhorou, é o que eu tô falando. Melhorou, e tem muito ainda a melhorar. Muito, por isso que eu falei que ele pode ser bom, mas não é ótimo. Falta muita mas coisa. Tem fiscalização, e aqui também tem uma coisa, até que a gente pode até nos incluir nesse processo. Temos vários programas de debate na mídia aqui e a população cobra mesmo. Mas no municipal, o intermunicipal, exatamente. O problema é o intermunicipal. A cobrança aqui é grande. E aí realmente a coisa é absurda. O municipal nós temos que, por isso que eu falo, o municipal nós temos quem tem essa percepção também. Agora, o intermunicipal é um lixo. Você vê o ônibus municipal e o intermunicipal, não precisa nem entrar de fora. Eu vou falar uma coisa, eu sou uma coisa completamente contra. Ônibus com motor dianteiro, é chassi de caminhão, que eles compram da Mercedes-Benz, muito antigos, que fazem uma carroceria. Não, compram mesmo os novos. O ônibus não pode ter motor dianteiro. O motor dianteiro, pode ver que ele é mais alto, a dificuldade para um idoso subir no ônibus, porque aquilo é chassi de caminhão.
Vamos deixar bem claro, é um caminhão transformado por encarroçadores em um ônibus, e aquilo é muito mais barato do que o ônibus de verdade, que é o ônibus com uma tração dianteira, que o piso é mais baixo, que a suspensão é a ar, é muito diferente uma coisa da outra. Quer acrescentar mais uma coisa, Nicolau? Não, porque nessa questão, já que você pensou, me deu um tempo, nós temos pouco tempo para encerrar o programa, né? Temos que saber a hora de parar, foi dito ontem aqui, né? E já está quase no horário do Interlinhas. Nessa questão dos ônibus, aconteceu uma coisa importante em São Paulo, movimento Passe Livre fez uma manifestação. Movimentos contrários ao aumento do preço da integração entre metrô e ônibus em São Paulo e da tarifa da empresa MTU fizeram um protesto ontem que teve críticas ao prefeito João Dória e ao governador Geraldo Alckmin. Agressão e vandalismo em loja e agências bancárias. O movimento Passe Livre organizou o ato. Dória prometeu e cumpriu congelar o preço das passagens, mas em parceria com Alckmin, elevou o preço da integração entre metrô e ônibus. Após o fim do protesto, manifestantes quebraram os vidros de ao menos 2 agências bancárias, do Santander Select e também do Banco do Brasil. Uma loja da Osklen, na região dos Jardins, foi pichada, Zé. Olha, eu acho que protestar e fazer qualquer tipo de manifestação, eu sou favorável. Agora quebra e vandalismo. Foi na Augusta. Vandalismo não leva a lugar nenhum, sabe? Apesar do Bochá, né, que falou que... Boechat, que falou que deveria fazer isso, tá? Mas eu acho que quebra não leva a lugar nenhum. Vamos protestar, vamos reivindicar, mas sem violência. Ok, segunda-feira essa questão dos ônibus também, o reajuste suspenso. O Santos tem um pedido da Defensoria Pública, isso vai ter muito desdobramento, nós vamos com certeza comentar ao longo da semana que vem no Bom Dia CDL. Vem aí o Rafael Mota, meu colega jornalista Rafael Mota, e o Entre Linhas, essa programação excelente, musical e jornalística da Rádio Santos. Só queria dar mais uma notícia aqui, aniversário aqui do Rick Santos, é isso aí. Nosso amigo Rick Santos. Vai pagar o café. E vai pagar o café hoje. Parabéns, Rick. Ganhador dos ingressos, Armando Barreto. Vai tirar na CDL Santos para horário comercial, Marechal Deodoro, 13A no Gonzaga, em Santos. 8h01. Bom Dia CDL fica por aqui, bom final de semana, até segunda. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.